quanto mais a gente estuda, mais receoso a gente fica. A gente sabe o que pode dar em cada procedimento. Quem é ignorante no assunto, né? Eu falo o seguinte, a ignorância é a mãe da coragem. A ignorância é a mãe da coragem. Ou seja, o cara que não tem o conhecimento, ele entra lá no pescoço e vai. Daqui a pouco, lá, pega uma jugular. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje eu vou jogar polêmica nessa mesa. Você, assim como eu, passa algum tempo na rede social? E aí, quando você tá olhando aquele feed, sempre parece alguém mais bonita, alguém mais bonito, aquela foto perfeita. E o comparativo de antes e depois que você vê por aí? Te deixa como? Vamos entender por que hoje nós temos falado cada vez mais sobre alinhamento de expectativa. E para falar sobre isso, eu convidei alguém que realmente domina esse assunto, que é o Dr. Diego Rovares, que tem essa conversa aberta com as pacientes, que fala sobre isso, inclusive, na rede social, né, doutor? Seja bem-vindo! Eu que agradeço o convite, Jéssica. Estou muito feliz de estar aqui, já estava com saudade de vocês. Isso aí, doutor. Vamos matar a saudade ainda com eu te colocando na parede aí em relação a essa polêmica. Bora. Antes e depois, ele se tornou uma ferramenta para a gente entender até onde podemos chegar. E ele mexe, inclusive, com os nossos desejos, né? De chegar naquele corpo ideal, não só em relação à cirurgia plástica, mas em relação ao cabelo, né? Por exemplo, unha, tudo isso a gente vai levando como referência que a gente vê na rede social. Só que quando a gente está falando de procedimento cirúrgico, o cuidado tem que ser maior nesse sentido, né, doutor? Porque às vezes a mudança vai ser irreversível. Exatamente. Eu acho que foi muito bom, né, a liberação aí pelo CRM do antes e depois. Agora tem que cuidar, porque tem alguns profissionais que eles usam alguns subterfúgios perigosos. Manipulação de foto, né? Ver se aquela paciente mesmo é daquele profissional, às vezes pegou uma imagem da internet, né? Tem que pesquisar sobre o profissional, formação, né? Só não o número de seguidores. Às vezes o pessoal olha, ele é bom, tem tantos mil seguidores. Isso não quer dizer nada, né? Tem que ver a formação desse profissional. E falando sobre expectativa, eu fico mais ou menos antes da paciente na consulta pré-operatória, eu fico uns 20 minutos falando só sobre expectativa. Falando sobre, o teu corpo, a gente pode atingir esse resultado, a tua anatomia permite ou não permite, né? Para você isso vai ficar bom, isso não vai ficar bom. Isso é muito importante, porque se ela for com uma expectativa muito alta, fora da realidade, a frustração vai vir. E a questão de comparação, eu sempre falo, a comparação é a base da frustração. É o início da frustração, né? Toda mulher é única, né? Toda mulher tem uma anatomia única, então não dá para se comparar. Eu sempre falo o seguinte, doutor, você fez a mama daquela paciente, ficou ótima, eu gostaria que você fizesse igual. Eu pergunto assim, você usa o sapato dela? Não tem como. Não tem como. Você usa a roupa dela? Não. Geralmente não usa, né? Porque cada pessoa é única, tem características únicas. Então a gente vai buscar o melhor resultado dentro de uma expectativa realista para aquela paciente. E como é lidar com isso no dia a dia, não só dentro do consultório, mas na tua própria rede social? Você deve receber muita mensagem nesse sentido. Será que dá? Como é que você fala sobre isso sem ferir os sentimentos, né? Porque quem tá procurando esse tipo de resultado tá emocionalmente fragilizada de algum ponto. Exatamente, eu acho que é a sinceridade, falar direto mesmo, falar, olha, no teu caso eu consigo realizar isso, vai ficar assim ou não consigo. Primeira coisa é ser sincero. A paciente que está bem emocionalmente, psicologicamente bem, ela vai entender, né? Se ela não está bem da parte mental, ela não pode fazer cirurgia plástica, porque ela vai se frustrar. Né? Se ela está buscando algo irreal, ela vai se frustrar. Eu acho que o jeito que eu me comporto na rede social afasta esse tipo de busca, esse tipo de algo irreal, sabe? Minhas pacientes, de um tempo para cá, depois do Instagram, de ver meus vídeos, ver como é que eu sou, elas já vão mais centradas, assim. Elas sabem que eu não vou operar, que eu não vou fazer loucura, que eu não vou arriscar na cirurgia para buscar algo que às vezes vai ser arriscado, né? Ou não vai ser atingido.
Então, essa conversa sobre expectativa faz parte da minha consulta sempre. Eu falo, ó, você está entendendo, você não vai conseguir um colo tão alto, a tua mama tem uma implantação mais baixa, você está um pouquinho acima do peso, então depois, mesmo com a cirurgia, você não vai ficar com o abdômen tão retinho, vai precisar perder um pouquinho de peso, ir no nutrólogo, fazer atividade física. Então, acho que se jogar aberto com a paciente, explicar antes... tudo que é falado antes não sai caro, né? Exatamente. Né? Tudo que é combinado antes não sai caro. Agora, depois é desculpa. Né? Então, você tem que explicar bem, perder ali um tempinho. Na verdade, você está ganhando tempo, né? Para falar para a paciente assim, olha, a gente consegue esse resultado aqui. Você está entendendo isso? Né? Então, é bem importante. E o que vem com toda essa informação também é o avanço tecnológico que a gente não pode deixar de pontuar aqui. Ao longo dos anos de experiência que o doutor tem, muita coisa mudou dentro da cirurgia plástica. Desde o desejo do tipo de corpo que se queria um tempo atrás, até como se faz a cirurgia hoje em dia em relação às tecnologias. Como é que você se mantém atualizado em relação a elas? O quanto o doutor é aberto a investir em novidades? Eu acho que o meu consultório, ele deu um up, assim, com as tecnologias, né? Então, eu acho assim, quando surge uma tecnologia, você não pode ser o primeiro e nem o último a utilizá-las. Você tem que estar aberto, né? Porque muitas tecnologias vieram para melhorar. A gente não consegue atingir alguns resultados sem as tecnologias. Né? Tem uma paciente minha de Toledo, que todo mundo conhece na rede social, que ela tinha uma flacidez de dorso enorme, tinha mais de 60 anos, e sem o argoplasma, a gente não ia conseguir aquele resultado. Ela foi em 3 cirurgiões, os 3 queriam cortar as costas, ficar com uma cicatriz enorme. E a gente, com pequenos furinhos, através do argoplasma, conseguimos um resultado muito bom, duradouro. Já está há mais de um ano com resultado mantido. Então, o meu consultório, ele atraiu algumas pacientes do Brasil, do exterior, por causa da tecnologia. Então, quem está negando a tecnologia vai ficar para trás, né? Antigamente, não tinha WhatsApp. Né? Antigamente... Nem faz tanto tempo assim, né? Doutor? Exatamente. Era uma carta que você mandava, esperava a pessoa, né? Todas as áreas estão ficando mais tecnológicas. Por que negar a tecnologia na cirurgia plástica? Né? O profissional ele tem que estar antenado, ele tem que ir em congresso, ele tem que buscar novas tecnologias, porque o paciente ele vem pedindo tecnologia. Né? Sexta-feira eu fiz uma cirurgia que nem lipo teve, só foi tecnologia. Argoplasma, Morpheus, Vaser. Então, se eu não tivesse tecnologia, essa paciente ela ia buscar em outro lugar, São Paulo, fora do país. Né? Então, a tecnologia veio para somar, veio para melhorar resultados e veio para trazer mais pacientes para o consultório, com certeza. De alguma forma, até acelera o tempo cirúrgico, tem benefício em relação à segurança do paciente quando a gente fala desse tipo de tecnologia, doutor? Com certeza, principalmente o Vaser. O Vaser eu acho que é essencial para qualquer cirurgião que faz contorno corporal. O Vaser é um lipo ultrassônico, a gente tem desde 2019, que ele derrete a gordura. Principalmente lipoaspiração secundária, que a paciente já fez, ele aumenta a segurança. Diminui o risco de você perfurar, porque ele derrete a gordura. Fica mais fácil dessa gordura ser retirada. Diminui sangramento. Né? Estou falando que tem trabalho mostrando isso. Né? Então, diminui sangramento, fica mais fácil de retirar a gordura, é menos traumático. Né? Então, é fundamental o Vaser. Todas as minhas lipoaspirações, eu uso o Vaser. Né? Além do Vibrolipo, Argoplasma e Morpheus. Agora vamos dar nome aos bois, né, doutor? Isso. Vamos falar de um por um. Você citou aí um que se tornou a menina dos olhos em relação à flacidez, que foi o argoplasma. A gente não ouvia falar dele há muito tempo, é uma novidade, ele é mais recente entre as tecnologias? Então, assim, antigamente não existia algo para flacidez, né? E aí surgiu o Renúvio. Então, todo mundo busca o Renúvio. Por nome, é mais conhecido. O Renúvio é um plasma de gás hélio. Tem 2 elétrons. Aí depois surgiu o Body Tight, que a gente tem. A gente não tem o Renúvio, a gente comprou o Body Tight, que é uma radiofrequência invasiva, que também dá uma retração bacana. E aí, na mesma plataforma dele, tem o Morpheus, que é um microagulhamento com radiofrequência. Após isso, surgiu o argoplasma. Então, eu investi no Body Tight e no argoplasma. O argoplasma é um plasma semelhante ao Renúvio, só que ele é gás argônio. Então, ao meu ver, é um pouco mais potente, né? Então, tem que saber
passar ele, tem risco de queimadura, então você tem que colocar ele, é semelhante a uma lipo, né? O portal onde entra é uma cânula que você passa no tecido fibroseptal, que é entre a gordura e o músculo, fazendo uma retração desse tecido, faz uma retração desse tecido para grudar mais a pele. Né? Então, eu nunca tive queimadura, uso há mais de 2 anos, e eu acho fundamental, assim, em algumas regiões, como dorso alto, aquela gordurinha do sutiã aqui em cima, no braço e na coxa. Acho, assim, excelente o resultado dele. Não é para aquela paciente que quer zerar a flacidez, não vai zerar a flacidez, mas melhora ali entre 60% a 70% a flacidez. Então, o argoplasma, para cirurgia de contorno corporal em áreas que tem flacidez, se você só lipar vai ficar mais flácido, ele é fundamental. Né? Então, ele veio para ficar, talvez tenha alguma atualização dele aí com o tempo, mas o resultado que ele entrega hoje, eu já estou satisfeito e minhas pacientes também. Uhum. E aí você citou o Morpheus. O Morpheus ficou conhecido não só na área cirúrgica, mas também na área estética. Qual é a diferença principal dentro desse... Chama plataforma, doutor? Isso, é uma plataforma. Então temos o BodyTite, que também ele tem uma ponteira, que a gente fala tipo argoplasma, mas ao meu ver o BodyTite ele é um pouco mais fraco para retração de pele. E o Morpheus é um microagulhamento. Então tem o microagulhamento corporal, que são 40 agulhas, e o facial, que são 24 agulhas. Eu, particularmente, eu uso muito na face. Eu acho que melhora muito o tônus da pele, a textura, dá aquele viço na pele. Então, eu uso muito na região do terço médio, pescoço, no colo. Gosto muito do resultado dele na mão. E também corporal, no glúteo, celulite, né? Agora, se a gente for falar em flacidez de pele, o argoplasma é muito melhor do que o Morpheus. Qual que é o padrão ouro hoje? Associar os dois. Associar o Morpheus com o argoplasma. Né? Então, por exemplo, sexta-feira eu fiz o Morpheus e argoplasma da coxa até tudo assim. E na face eu fiz o Morpheus. Né? Morpheus na face, no pescoço, no colo e na mão. Então, o Morpheus seria um microagulhamento com radiofrequência. A gente pode programar ele em várias profundidades, em várias potências, né? A gente passa várias vezes. O aspecto que ele fica no rosto, assim, é tipo um laser. Fica um quadriculadinho, assim. E os cuidados são bem tranquilos. É passar um Cicaplast, um Bepantol, né? E o ideal é repetir ele depois de 2 meses e depois de 4 meses. Então, com a Xuxa, né? A Xuxa falou muito bem. Algumas artistas fora do país fizeram. E eu vi, assim, um resultado muito bom no rosto. A minha esposa fez, eu gostei do resultado. E quem faz, gosta, sabe? Quem faz, gosta do resultado dele. E essa seria uma tecnologia que é tanto corporal quanto facial. Aí a gente vai falar agora das que são mais focadas no corporal, que seria o Vibrolipo e o Vaser, que o doutor já explicou um pouco aqui em relação a derreter gordura, né? Entendi direito. Então, o Vaser, eu acho, assim, sensacional. Quem criou, né? Foi criado pelos americanos. Eles acharam uma frequência que é 36 kHz. É uma frequência que derrete a gordura. Então, o Vaser é um ultrassom, né? Tipo um ultrassom que derrete a gordura, né? E faz bolinhas na gordura e vai derretendo. Então, a gordura fica tipo uma manteiguinha. Então, é mais fácil de retirar essa gordura. Em lipoaspiração, a paciente que já fez lipoaspiração é fundamental. Você consegue tirar mais essa gordura, porque quando faz a lipo já, Jéssica, a gordura fica muito dura. E com a cânula tradicional, você não consegue tirar. Quem já fez lipo. Às vezes o paciente fez 3, 4 lipos. O Vaser, ele derrete essa área de fibrose e fica mais fácil retirar a gordura. Com o Vaser, a lipo sangra menos, ajuda já a retrair um pouquinho mais a pele, né? Embora não seja um aparelho para retração de pele, mas para derreter a gordura, ele também faz um pouquinho de retração de pele. E também fica muito mais fácil para fazer a lipoaspiração. Então, como é que é a cirurgia? A gente começa passando o Vaser nas áreas de lipoaspiração para derreter essa gordura. E aí vem o Vibrolipo. Então, a gente não usa cânula, aquela cânula tradicional. A gente usa o Vibrolipo. O que é o Vibrolipo? É um aparelho de lipoaspiração vibratória, que ele faz movimentos assim, em leque, e fica mais fácil de tirar a gordura. Né? Então, fica muito mais fácil, né, de retirar essa gordurinha. Então, passamos o Vaser, derrete a gordura, e o Vibrolipo, com esse movimento vibratório, fica mais fácil de retirar.
Então, derretemos a gordura com o Vaser, retiramos a gordura com o Vibrolipo. Agora passamos o Argoplasma para a flacidez e o Morpheus. Então, a gente tem todas as tecnologias de contorno corporal. Então, a paciente vai operar em São Paulo, Miami, Nova York, é isso que vai ter no mundo hoje de melhor, aqui em Cascavel. Não precisa sair de casa, vai estar com os familiares aqui, temos ótimos hospitais, então não tem o porquê a paciente ir para São Paulo, porque só lá tem a tecnologia. Não, temos aqui em Cascavel todas as tecnologias, as melhores do mundo. E a gente pode associar tudo isso numa cirurgia só, mas é só o cirurgião que vai fazer essa indicação. Não posso chegar lá dizendo, eu quero uma cirurgia com esse cardápio aqui, doutor. Como é que funciona isso? Não, é assim, geralmente se a paciente tem flacidez e ela quiser investir tanto no Argoplasma quanto no Morpheus, é o padrão ouro para flacidez hoje no mundo. Então, aí podemos fazer, né? Eu sempre vou usar o Vaser e o Vibrolipo. O Argoplasma e o Morpheus eu vejo se tem flacidez. Porque tem um investimento sobre, né? Tem um custo, né? Então, se eu olho lá o dorso alto, tem flacidez, eu falo, ó, aqui você tem que investir no Argoplasma, né? O braço, se lipar, vai ficar flácido, tchauzinho. Ó, aqui a gente vai passar o Argoplasma, para não ficar tão flácido. Na coxa também, né? Hoje eu fiz braço e coxa, Argoplasma. Se eu só lipar, vai ficar mole, né? Então, por isso que a gente tem que usar alguma tecnologia para melhorar a flacidez. Né? Então, eu acho que a gente está num momento muito bom da cirurgia plástica brasileira. Estamos voltando a ter o protagonismo que a gente teve no passado por causa das tecnologias, por causa de novas técnicas, aí, alça muscular. Vários cirurgiões aqui do Paraná, né, estão inovando. Né? Agora, em setembro, fomos convidados para ir para Portugal também, num congresso de mama. São 6 cirurgiões do Paraná que vão. Então, eu acho que é um reconhecimento aí que estamos tendo nessa área e sempre buscando, né? Sempre melhorando ali o Instagram, fazendo vídeo, informando os pacientes e buscando tecnologia. A gente não pode parar, né? Eu sempre brinco assim, você quer operar até quando? Olha, até quando eu conseguir me atualizar, né? Até quando eu ficar competitivo e conseguir me atualizar. A partir do momento que eu não conseguir me atualizar, daí é hora de parar. Doutor, mas você tá jovem, tem muito chão ainda, né? Vou fazer 43 agora, mas vou até os 65 eu vou. Isso aí. Eu queria que o doutor comentasse, até porque muitas pessoas que estão aí nos acompanhando talvez não conheçam como é o processo cirúrgico, né? Desde o pré-operatório, o momento da cirurgia com as tecnologias, o pós-operatório é um conjunto de fatores, né? A tecnologia, como o doutor bem disse, contribui bastante para o resultado, mas eu gosto muito quando você coloca o papel da paciente nesse processo todo. É um sonho dela que ela tem parte em realizar, né, doutor? Com certeza. Eu acho que a paciente é 50% e 50%, né? O pré-operatório, a gente consulta a paciente, tem um critério para consultar com a nossa equipe, né? Às vezes algumas pacientes elas não entendem isso, mas é para segurança, né? Então o IMC no máximo 27, não pode estar fumando, tem que parar de amamentar pelo menos 6 meses. Mas por quê? Se eu abro a mama e está cheio de leite, vai dar infecção. Se a paciente está fumando, aumenta o risco de trombose, complicação pulmonar, cicatrização, necrose, trombose, né? Então, eu tenho alguns critérios. A paciente ela tem que se comprometer para o resultado também, né? Se cuidar no pós-operatório, usar a cinta, usar a meia, tomar direitinho os medicamentos, fazer as drenagens, não fazer esforço, né? Tem que se cuidar. É bem importante, né? Ter uma rede de apoio, ter alguém que faça uma comidinha para ela, levante ela da cama, dê um banho, né? Então tem que pensar tudo. Será que nessa época eu vou conseguir me cuidar? Na época de férias dos filhos? Vou, minha mãe vai vir, minha tia vai vir me ajudar. Tem que pensar tudo isso. A cirurgia é só um detalhe, né? E depois, eu operei agora, não tem ninguém para me cuidar. Meu Deus, né? Daí vai fazer esforço, a cicatriz pode ficar ruim, pode abrir ponto, pode inflamar, né? Então tem que pensar em tudo isso. Mas a gente sempre orienta, assim, desde o pré ao pós-operatório, quem é meu paciente sabe. Tem várias orientações, tem meu telefone da clínica. A gente sempre vai conversando para obter o melhor resultado possível, né? Mitos e verdades em relação à cirurgia plástica, doutor. Eu vou ver o resultado na hora em que tipo de procedimento, porque a expectativa é ela acordar da anestesia, né? E já sentir algum resultado. Tem algum procedimento que isso realmente acontece ou não? Então,
Às vezes sim, a orelha da abano, sim, você já consegue ver, né, que era para fora, já deu uma melhorada, o nariz também, papada, né, já consegue dar uma olhada, melhorar, assim. Agora, algumas cirurgias não, a face você piora primeiro para depois melhorar, pálpebra fica inchado, contorno corporal também, você até ganha peso pelo inchaço. Então tem um período, né? Tem que ter essa paciência, né? E uma coisa que é muito importante é tirar com o cirurgião essas dúvidas. Não vai falar lá com a vizinha, com a amiga. Chat GPT não é confiável nessas horas, né, doutor? Você vai ficar mais preocupada, né? Porque só o cirurgião que fez a sua cirurgia que pode te falar, né? Às vezes eu recebo alguma paciente que operou com outro cirurgião, eu falo, eu não sei como que você era. Eu não sei, né? Eu não estava lá na sua cirurgia, eu não sei o que aconteceu, né? É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Botar defeito e mostrar tudo, né? Não, a gente não sabe o que estava acontecendo, o que aconteceu na cirurgia, né? Então, tem que ter esse cuidado, assim, né? Nós falamos de associação de tecnologias, associação de procedimentos cirúrgicos. Dá para fazer mais de uma cirurgia naquele mesmo momento? Olha, o que eu vejo, assim, a gente tem que não passar de 6, 7 horas de cirurgia, né? Então, por exemplo, o que eu faço hoje? Lipoaspiração, abdominoplastia, 2 cirurgias, já é 6 a 7 horas, com tecnologias. Mastopexia com prótese e abdominoplastia, 6 a 7 horas também. Agora, a cirurgia tripla, que é lipo, abdominoplastia e mastopexia com prótese, eu não faço, porque eu vou levar 9 a 10 horas. Então, acho arriscado, assim. E também é muito difícil para paciente recuperar tudo, né? Então, a gente tá priorizando 2 cirurgias, assim. Até lipo, abdominoplastia e prótese de mama eu faço, que daí aumenta 1 hora o tempo cirúrgico, assim, né? Mas é o máximo que eu faço, assim. A paciente já sabe, ela fala, você não faz, né, a tripla, eu não faço. Porque o cirurgião também fica cansado, né, aumenta a chance de deixar passar alguma coisa ali desapercebida ali, né? Então, depois que você faz uma cirurgia dessa, você fica uns 2 dias para recuperar, né? Porque a gente pensa muito, é um estresse muito grande. É uma concentração plena, né? Plena, você está totalmente concentrado. Então, não adianta você querer, às vezes, fazer tudo junto, né? Porque vai aumentar o risco. Vai aumentar o risco da cirurgia, né? E aqui vai de novo aquele alerta que é importante a gente fazer, né? Que a gente tá falando, sim, de cirurgia plástica, que tem um peso estético, né? Que você olha para isso, mas é um procedimento cirúrgico, médico, né? A tua saúde tá ali na mesa também, nas mãos desse cirurgião que tem que olhar por você. Qual é o melhor caminho pro teu caso? E nós temos visto aí também, doutor, nessa onda de rede social, que até a mastopexia que o doutor falou, a gente tem uma tendência a falar dela com prótese, mas hoje existe uma busca também pela redução dessas mamas. O perfil da paciente está mudando, doutor? As mamas menores vão ser a nova tendência? Sim, eu acho que assim, a paciente, quando ela procura pela mastopexia sem prótese, que seria o levantamento da mama, alguns detalhes têm que ser falados. Nunca vai ficar com o mesmo resultado como se fosse com prótese. Então, a paciente tem que saber que a mama vai ficar mais mole, que o colo ele não vai se manter muito e vai ter uma mama natural, né? Com pouco colo e uma mama mais mole. Principalmente se ela tem uma mama gordurosa, né? Se a paciente ela tem uma mama glandular, que é mais durinha por dentro, até fica melhor o resultado. Mas tem uns resultados da mastopexia sem prótese que com o tempo não mantém o colo, né? Então isso a paciente tem que entender. Eu não quero prótese. Eu falo, olha só, então você tem que entender, você vai ter uma mama mole ao toque e com colo normal. Naquele colo mais desenhadinho, uma mama mais firme, é só com a alça, né? E só com a prótese que vai te dar isso aí. Então, aí outra coisa que a gente volta, a expectativa da paciente, né? Então, eu deixo bem explicado isso, assim. Uma outra coisa, Jéssica, que eu queria falar sobre a questão que está acontecendo muito hoje da invasão da especialidade, né? A gente está sendo invadido, a área estética está sendo invadida. O que está acontecendo? O convênio paga mal, né? E aí, alguns profissionais, não cirurgiões plásticos, estão invadindo a área da cirurgia plástica, né? E às vezes não médicos também. Então, o que eu vejo assim? Eu vejo que o pessoal está com muita coragem, né? Eu estudei 11 anos,
tenho mais de 6 mil cirurgias plásticas. Inúmeras, assim, cirurgias difíceis, né? E aí, às vezes a gente vê na rede social banalizando, fala, não, isso é tranquilo, né? Isso eu consigo fazer, não tem nenhuma complicação e tal, né? E o que acontece? Quanto mais a gente estuda, mais receoso a gente fica. A gente sabe o que pode dar em cada procedimento. Quem é ignorante no assunto, né? Eu falo o seguinte, a ignorância é a mãe da coragem. A ignorância é a mãe da coragem. Ou seja, o cara que não tem o conhecimento, ele entra lá no pescoço e vai. Daqui a pouco, lá, pega uma jugular, né? E aí o paciente pode até ir a óbito, né? Então, tomem cuidado com isso. Procure um profissional, especialista na área. Se você não tem condições de fazer aquilo naquele momento, junta o dinheiro, espera. Porque aquele profissional, se tiver alguma complicação, ele vai saber resolver. Agora, quem não tem vivência na área, ele não vai saber resolver. E aí, qual que é o problema? Vai chamar um cirurgião plástico. E eu, por exemplo, eu não assumo o caso. Não vou assumir o caso de um não médico. Então, eu já deixo claro no meu consultório, eu não assumo, né? Então, a paciente vai cair num pronto-socorro, né? Vai ter que ir em outro profissional, porque geralmente o cirurgião plástico ele não vai assumir um caso de um não médico, né? Mesmo um caso assim que teve um desfecho ruim. Então tem que ter consciência antes de escolher o profissional, né? Eu sempre falo o seguinte, você vai escolher um carro, vai numa agência, vai noutra agência, pesquisa, fala com o esposo. E às vezes para o teu corpo você vai em qualquer um, né? Faz de qualquer jeito. Às vezes a gente vê ali... Vai na fé, né? Vai na fé, né? É o teu corpo, a tua vida, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. A gente tá vendo cada coisa, assim, bizarra mesmo acontecendo, né? Fala assim, meu Deus, não é possível, né? Então, cuidado. A gente teve, inclusive, não vou lembrar agora se foi no finalzinho do ano passado ou no começo do ano passado, que inclusive uma médica cirurgia plástica feriu o código de ética apostando a gordura, né? Fazendo de uma forma sensacionalista. Eu acho que um médico que vai te entregar um resultado que realmente se importa com você, ele tem até esse cuidado em relação a expor os casos, né, doutor? Toda vez que você faz um relato de caso, nunca é expondo o paciente, né? Ou tirando sarro daquilo que aconteceu, daquele problema que você resolveu. E geralmente o profissional não médico, ele tem mais liberdade para fazer isso. Então, se um médico pode chegar nesse ponto, não médico consegue realmente ter ainda menos bom senso. E eu acho isso muito arriscado, porque na rede social a gente tem a impressão que é terra de ninguém, mas não deve ser assim, né? Principalmente quando a gente está colocando a nossa saúde em jogo. Com certeza, né? O nosso bem maior é a vida, né? Então, assim, agora que a gente pode mostrar antes e depois, né? Mas os outros profissionais podiam já mostrar, né? E aí, às vezes, o que acontece? A gente não mostrando, a paciente não sabia o que a gente fazia. E se a gente não mostra, a gente não é bom hoje em dia, né? E quem mostrava antes, às vezes parece melhor do que a gente que estudou todos esses anos, né? Então tem que ter um pouco de cuidado. Não acreditar em tudo que vocês veem na rede social. Tem muita manipulação de foto, tem muita coisa que não é assim, tem Photoshop, né? Eu boto o olho e eu falo, nossa, mas essa pinta aqui não tinha no antes, apareceu uma pinta em 15 dias, né? Então tem que ter um pouco de cuidado, assim, nisso aí, pose, dependendo da foto ali, né? É só a postura, às vezes, postura. né? Vai aí na frente do espelho e já faz o teste. Isso. Senta de ladinho e fica reto, depois senta assim, você vai ver a diferença. Tem que ter cuidado. Doutor, eu queria que você comentasse de um dos casos que você lembra aí ao longo desses anos, que você considerou que essa experiência realmente fez toda a diferença, porque muitas vezes a gente mostra, né, tudo que dá certo e obviamente seus resultados são impecáveis, né, nesse sentido, mas deve ter tido algum momento complicado que essa experiência médica fez toda a diferença, né, pro resultado da paciente. Com certeza, sim. Vocês têm que saber que toda cirurgia tem complicações, né? Eu já tive complicações, né? Já tive intercorrências, mas o cirurgião plástico, ele sabe resolver isso. Isso que eu quero falar, que às vezes o profissional que não tem vivência na área, ele não vai saber resolver,
né? E vai colocar a vida do paciente em risco. Então, assim, tem vários casos, assim, de pacientes que eu acho que marcaram, assim, né? Acho que uma paciente recente, que a gente tirou um abdômen âncora, né? Que é o paciente, a gente tirou 11 quilos. 11,5 kg, acho que foi. Né? É uma paciente que ela mudou a vida dela. Ela saía da cama, ela tinha que levantar o avental, jogar para o lado para poder levantar. Não conseguia se higienizar aqui embaixo, né? Ela usava cinta, daí mais uma calcinha, mais várias roupas para poder segurar a barriga, né? Não conseguia ali fazer xixi, fazia muitos anos que ela não via ali a região vaginal, né? Então, a gente fez a cirurgia, ela foi para o centro aqui de Cascavel, comprou roupinhas novas, né? Tá indo mais feliz para a igreja. Então, a gente vê que a cirurgia plástica, quando bem indicada, ela muda a vida da paciente, né? Eu acho que a cirurgia plástica, assim, quando que eu não gosto da cirurgia plástica? Tem um momento que eu não gosto também da cirurgia plástica. Quando a paciente, ela fica muito focada em pequenos detalhes, né? Que isso é ruim para a pessoa, né? Então, eu não gosto, eu acho que isso aí vai deixar a pessoa doente, assim. Pequenos detalhezinhos, sabe? Buscando a perfeição, nunca vai ter a perfeição, às vezes, que a pessoa busca, né? Vai ter uma melhora. Cirurgia plástica é uma melhora. Você tem que estar melhor do que antes da cirurgia, né? Claro que a gente sempre busca o máximo, mas perfeição não tem, não existe, né? Perfeição não existe. Se você buscar a perfeição, você vai se frustrar, você nunca vai estar feliz, né? Vai estar sempre, assim, buscando algo irreal, né? Agora, essa paciente me marcou muito, assim, porque era uma senhora já, né? Tinha um índice de complicação alto, né? Foi uma cirurgia difícil, cirurgia difícil. E deu tudo certo, deu tudo certinho, né? Só teve um seroma, que é comum, né? Quando você tira muita gordura. Fiquei acompanhando ela, mas 100%. O restante não abriu nem um pontinho, nada. E a satisfação, doutor? Descreve esse sentimento, tem como? Esse sentimento de poder ver o brilho no olho das pessoas de novo, essa autoestima recuperada, paciente se sentindo bem. É muito grato, assim, eu fico muito grato, né? Tudo que a gente tem, né? Você, né? Os dons que a gente tem foi Deus que deu, né? Então, a gente só é instrumento de Deus aqui na Terra. Então, e pensar dessa forma deixa a gente humilde. Porque senão você vai achar que você fez aquilo, né? Que você é o cara, é o suprassumo. Não, Deus te capacitou para isso. E aí toda honra e glória a Ele, né? Então, se a pessoa vem te elogiar e tu fala glória a Deus, dá honra a Deus. Aí você sabe que é Ele que te capacitou para isso. Não foi você com a tua força, com as tuas mãos. Aí isso te deixa humilde. Porque é muito fácil na nossa área, você mexe muito com a autoestima das pessoas, as pessoas vêm te elogiar muito, falam, às vezes pessoas do Instagram que nunca te viu, chega, né, quero tirar uma foto com você começar a insuflar o ego, ficar, eu sou o cara, eu sou importante. Né? E quando você dá toda a honra a Deus, você fica humilde, né? Então, acho que isso serve para mim, para vários profissionais. Você hoje tem a oportunidade de lidar com as outras gerações de médico que estão chegando? Porque essa visão que você tem hoje, a gente espera, né, que ela se perdure, né, ao longo das gerações. E o que você vê de diferente de quando você era um jovem médico para agora, doutor? O que você acha que mudou principalmente? Em mim? Isso. No início, eu queria provar as coisas. Eu entrava mais em desafios, assim, sabe? Eu queria me desafiar, né? Casos difíceis. Tinha isso, assim, sabe? Não tinha tanto equilíbrio entre a vida profissional, familiar, não tinha muito equilíbrio. Porque a gente também queria construir as coisas, né? Queria ter um apartamento, queria ter um carro, queria fazer um pouquinho o pé de meia para viver um pouquinho melhor. E aí, hoje, eu tento ter mais equilíbrio, né? Opero menos pacientes, tenho o meu tempo para ler minha Bíblia, tenho tempo para mim correr, que eu gosto, ficar em família, eu tenho mais equilíbrio, assim, momentos de descanso, né? E
Antes eu não gostava de perder nenhuma paciente, assim, por exemplo. Eu queria operar todo mundo, né? E hoje não. Hoje eu sei que se eu operar muito, eu vou estar cansado e vai chegar um momento que não vai ser legal. Que eu vou estar cansado e eu não vou conseguir entregar o meu melhor para aquela paciente que escolheu operar comigo. Então, o descanso é fundamental. Isso eu não abro mão. Fazer minha atividade física eu não abro mão. Ler minha Bíblia também não abro mão. E ir no culto também não. Então, tem coisas além da medicina, assim, né? E antes, a vida para mim era só medicina. Medicina, cirurgia. Eu acho que depois que você tem filhos, você vê que o principal ministério teu é a família, né? É a família. O que eu não posso errar? Não posso errar em casa, com as minhas filhas, né? Não adianta você ser um baita profissional, né? Eu tenho um troféu lá que eu fui o melhor aluno, que eu tenho um trabalho publicado, que eu não sei o quê. Não vale de nada se você tem uma família desestruturada. Esse troféu, né, não vale de nada. Então, assim, falando com os pais, né, com os homens, né, o maior legado que a gente pode deixar é uma família estruturada, né? Passar princípios de honra, caráter e honestidade para os nossos filhos. Isso é fundamental, né? Dinheiro, se você puder deixar um pé de meia para o teu filho, beleza. Mas orientar ele a importância do trabalho, a importância de honrar as pessoas, respeitar, né? E a importância do caráter, acho que isso é o fundamental, né? Então, e também não dá tudo pronto. Se a gente dá tudo pronto para os filhos, o que eles vão querer, né? Então, isso é um grande desafio, porque às vezes a gente não teve, né, Jéssica? E você quer dar para os filhos porque você passou o trabalho. Mas será que você está buscando porque você não teve? Será que não é isso? Né? Então, eu acho que a gente tem que buscar. Ganhar tudo pronto não dá valor, né? Eu não sei, doutor, você vai ter que dar mais dicas de educação para filhos, que eu não tenho muita fase. Não, depois a gente vai ter essa conversa na hora certa. Mas tá na hora de fabricar um, né? Vamos pular esse assunto aí. Eu tenho tempo ainda, gente, eu sou jovem. Doutor, mas essa garra que você falou lá do início, você percebe nesses novos médicos que estão entrando, pontuando aí a diferença de geração? Porque eles vêm num mundo muito diferente. Vamos concordar, o mesmo que você falou das filhas, né? É uma vida diferente. Hoje em dia, o médico que sai, para ele ficar conhecido é um pouco mais fácil com a rede social. Na minha época não tinha, né, o Instagram. O Instagram a gente começou em 2016, né? Então, hoje em dia ele pode ter o Instagram na residência e começar a postar conteúdo ali, né? E quando ele começar no mercado de trabalho, né? O que dificultou? Se ele não tem uma condição financeira boa, as tecnologias são caras. Então, na minha época, quando eu comecei, não precisava muita coisa. Hoje, a paciente busca tecnologia, né? Então, se você comprar um ergoplasma, um Vaser, é mais de 1 milhão, né? Então, isso dificulta pro jovem cirurgião. Mas aos pouquinhos, né? Eu acho que o jovem cirurgião ele tem que controlar a ansiedade, né? Não tem atalho. Opera uma paciente, essa paciente vai falar bem para outra, e vai indo. Você tem que operar 500 pacientes. Depois que você operar 500 pacientes, o boca a boca vai sozinho. Um chefe meu falava isso e realmente né? Quanto tempo assim demorou para mim em Cascavel ficar mais conhecido e ter mais pacientes? Foi uns 3 anos. Foram uns 3 anos mais ou menos. E hoje, como é que você se sente sendo essa referência? Indo para Portugal, inclusive, falar do seu trabalho, né? Como é que você se sente com esse reconhecimento? Eu fico feliz, assim. Quando eu cheguei, eu almejava isso, assim. Ser um cirurgião que... não famoso, nada disso, mas um cirurgião que fosse reconhecido por um bom trabalho, um trabalho ético, que entregasse um resultado bacana para os pacientes, né? E eu sempre fui dedicado em tudo que eu faço, assim, focado, disciplinado, né? Talvez eu nunca fui o mais inteligente, assim, mas o mais focado e disciplinado eu sempre fui. Né? Agora na corrida aí tô me desafiando também, né? Então eu buscava assim ter paciente, ter um consultório cheio, entregar um resultado bacana, né? E às vezes quando eu não tinha um resultado tão bom eu falava, mas por quê? O que a gente pode fazer diferente? Falava com cirurgiões mais experientes, a gente tem que ter
às vezes essa insatisfação com a gente para buscar algo novo. E foi isso que aconteceu com a mastopexia, com a alça muscular. Né? Por isso que eu vou para Portugal, né? Porque eu busquei algo diferente. Né? Eu estou entregando algo diferente para a paciente, né? Com mais colo, com uma mama mais estabilizada, com um decote melhor, que é isso que ela busca. Né? Só que qual que foi o meu diferencial? Eu comecei lá atrás. Né? A alça eu comecei há 5 anos, sutiã interno há 5 anos. E teve alguns cirurgiões que até hoje não se convenceram disso, da importância dessa técnica. Né? E aí eu disparei um pouquinho na frente. Né? Mas é algo que... se não tá bom aquela técnica, tem que mudar. Tem que mudar, né? Eu quero entregar um bom resultado, um resultado mantido para o meu paciente. E é isso que a mastopexia com a alça muscular e as tecnologias entregam hoje. Doutor, a gente indo agora aqui para a parte final, a gente já sabe que o resultado é um dos seus diferenciais, esse olhar humano é um dos seus diferenciais e faz com que crie esse vínculo com a paciente. Se fosse para falar de diferenciais que trouxeram você até esse ponto, olhando toda a trajetória, o que mais você colocaria nessa lista? Eu acho que é atender bem o paciente, olho no olho, entender o que ela quer, uma consulta de 50 minutos a 1 hora, entender o momento que ela está passando. Eu gosto de entender a profissão dela, o que ela gosta, qual o perfil dela. Por exemplo, a paciente ela mais jovem, ela quer mostrar um pouquinho mais a mama. A paciente que já tem uns 50 anos, não. Então a gente tem que entender isso. Entender da parte mental da paciente, né, a parte psicológica. Dar o telefone. Tem que dar o telefone. A paciente ela quer conversar com você, embora algumas agências aí de marketing falam que não, que pode passar um outro cirurgião até o assistente à noite. Não, a paciente quer você. Eu discordo disso. Então eu passo a noite ver a paciente, eu dou meu telefone, operar bem, isso tem que entregar um bom resultado, né? E o pós-operatório, esse é o grande diferencial. Eu vejo muitas vezes a paciente. Muitas vezes. Então, tem cirurgião que opera, vê uma vez, fala assim, se tiver alguma coisa, você volta aqui. Não, eu vejo com 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, 2 meses, 4 meses e 6 meses. Pelo menos isso. Se tiver alguma intercorrência nesse meio tempo, às vezes me liga o paciente, doutor, surgiu um pontinho 5 anos depois. Falei, vem aqui no consultório. Não tem custo. Sabe? Vem aqui, a gente vai ver você, vai tirar o pontinho. Então, eu acho que é esse acolhimento, sabe? E a paciente, ela sentir que você não quer o dinheiro dela, que o dinheiro é consequência do teu trabalho, né? Não indicar uma cirurgia por dinheiro. Desde o início, quando eu cheguei, que era a época das vacas magras ali, eu nunca indiquei por dinheiro, Jéssica. Se eu achava que a paciente tinha que emagrecer e que o resultado não ia ficar bom, eu falava, você tem que emagrecer, mesmo eu precisando. Né? Então, isso te dá respaldo. Ou às vezes uma paciente lá super magra e eu falo, não, se você fizer uma dieta, uma atividade física, você não precisa de lipo. Isso te dá respaldo. Né? E porque a paciente, ela sente isso, sabe? Ela sente, esse médico aqui, ele só quer meu dinheiro. É horrível. Né? A gente não gosta disso. Né? Igual você vai numa loja, você prova uma blusa, você olha, ficou horrível. E a moça da loja fala, nossa, ficou lindo. E você olha e fala, ficou horrível. Né? A pessoa sabe. Né? É o valor que se dá aquilo. Né? Isso. Então, sinceridade, humildade, ser honesto com a paciente e acompanhar a paciente. Acompanhar, né? Se importar com ela. Esse é o grande diferencial. Sabe o que eu tiro da conversa de hoje, doutor? Que para você ser um bom profissional, primeiro você precisa ser uma boa pessoa. Porque muito do que você vive na tua vida profissional é o que você acredita no dia a dia, né? Quem você é. Não dá para vestir uma máscara na hora de atender o paciente, na hora de se relacionar com o teu cliente, independente da área que seja. A gente é a pessoa que a gente construiu ao longo do tempo, né? Então, esses princípios, né, realmente vêm lá da base que tu comentou antes. Exatamente. Então, assim, eu acho que você atender a pessoa com o tempo, dar aquela atenção plena, né? Entender o que ela está buscando. Isso é fundamental. Se você não entender o que ela está buscando, grande chance de não dar certo, né? Então, eu não opero todos os pacientes que chegam até mim. Se a paciente tem uma expectativa muito alta, eu falo, olha, o que você quer, eu não consigo atingir. Mas, geralmente, assim, talvez de 10 pacientes que chegam até mim, eu opero 8,
hoje, né? Porque ela já vem triada, né? Já vem certinho, já vem com indicação. O pessoal me pergunta, quantos por cento dos teus pacientes vêm do Instagram? 10%. 90% é boca a boca. Hoje eu operei a mãe de uma paciente que eu operei ela faz 9 anos. Você vê, 9 anos atrás eu operei a filha. Hoje eu operei a mãe. Então, ficou algo bom. Ficou uma lembrança boa, me atendeu bem, né? O resultado ficou bom, né? Não quis só meu dinheiro, se preocupou comigo. Né? Essa preocupação, as pessoas elas não estão mais amorosas, né? Então, se o cirurgião plástico mostrar essa amorosidade, essa preocupação com a paciente, grande chance da paciente operar com você. E agora, para quem tá curioso e que tá pensando assim, então tá, doutor, você me convenceu, eu quero fazer essa consulta aí. Como que te encontra, doutor? Hoje você atua em Cascavel, recebe pacientes de todo o Brasil, de fora do Brasil também. Como é que faz para chegar até você? Então, hoje em dia, a gente tem o nosso Instagram, né? Ali na bio tem o WhatsApp, né? A gente atende só em Cascavel, mas atende consulta online de todo o Brasil e todo mundo, né? Esse mês vou operar uma paciente de Dubai, para vocês terem ideia. Então, a paciente e o marido consultaram online, até foi bacana a consulta, assim, os dois participaram. Geralmente é consulta online. Como funciona? Ela manda algumas fotos antes para mim e preenche uma ficha, tipo uma anamnese mesmo, com os dados, né? Que ali tem vários medicamentos, doenças, que a cirurgia já fez, e me manda fotos. Então, eu já entro na consulta online sabendo tudo isso e vendo as fotos. E aí eu conheço mais ela, explico direitinho. Por exemplo, essa paciente de Dubai, ela vai chegar aqui uma semana antes. E ela vai me mostrar os exames, eu vou examinar pessoalmente, vamos tirar fotos, né? Vamos tirar algumas dúvidas. Então é possível, assim. A gente operou paciente de Mato Grosso, Goiânia, da Bahia, Austrália, Estados Unidos, Canadá, operamos o mundo inteiro. Porque isso foi legal da pandemia, né? Veio essa consulta online, veio receita online, né? Então é possível em algumas ocasiões a gente fazer essa consulta online para os pacientes de fora, né? E tem o meu site também, drdiegohovares.com.br. Lá tem várias informações das cirurgias, tem minha formação acadêmica, tem meu currículo lá também. Então, tem várias informações. E hoje em dia, vídeo no YouTube, tem alguns vídeos ali no YouTube também, mas através do WhatsApp, vocês falam com a nossa secretária Adri, né? E a gente marca uma consulta. Nossa consulta a gente vai fazer uma bioimpedância, vai conversar bastante e o principal, eu vou entender o que você busca, né? E ó, eu vou fazer propaganda da cidade também, né, doutor? Porque quem é de fora fala assim, ai, mas eu vou lá pro interior, gente. Só uma informação, o Paraná é o único estado que tem 2 capitais. Tem a capital oficial, que é Curitiba, e tem a capital do oeste do Paraná, que é Cascavel. Que é uma cidade que tem crescido, né? A gente tem se destacado aí por várias questões e a saúde é uma delas. Nos tornamos referência em várias áreas e tá aqui o doutor Diego Hovares para comprovar que na cirurgia plástica também. Doutor, preciso parabenizar você, né, por todas essas conquistas, né, esse reconhecimento. A gente fica muito feliz, porque tá fazendo bem pra cidade também, né, doutor? Ah, com certeza. E agora um detalhe, a cidade tem um shopping bacana também. É verdade. Grande, né, ficou muito legal. Temos inúmeros médicos aqui em todas as áreas, né. Dificilmente a paciente ela precisa sair hoje de Cascavel para ter um tratamento, né, de ponta, né? Temos robô na cidade já, né? Inúmeros cirurgiões aí que dão palestras em congressos nacionais e internacionais. Então, virou uma capital do Paraná no interior, né? Mas Cascavel não tem nada de interior, não. É uma baita cidade, né? Bem estruturada, tem um aeroporto, né, para os pacientes chegarem até aqui. E o que é bacana de operar numa cidade igual Cascavel? A gente conhece vários médicos. A gente precisa de um cardiologista, a gente aciona. A gente precisa de um nefrologista, de um uro, a gente consegue acionar. Diferente de uma cidade maior que é mais difícil esse acesso. Aqui todo mundo se conhece. Então, se a gente precisar outros profissionais de outras áreas que não cirurgia plástica, é rapidinho. Né? E além do aconchego, né, temos alguns hotéis bacanas, temos o shopping, dá para dar uma caminhada na avenida, né? Você não vai ser assaltado, é uma cidade segura, né? E o clima é bom também, né? As pessoas são agradáveis,
né? Então, vale a pena vir para Cascavel fazer cirurgia plástica. Vou mandar um beijo pro prefeito depois dessa. Seu Renato Silva, beijo pra você. Mas é verdade, a gente gosta dessa cidade. Se você vier visitar aí e conhecer o Dr. Diego, tenho certeza que as lembranças serão muito boas. Doutor, muitíssimo obrigada. Bora fazer caminhada hoje? Vai ter? Não, hoje vou fazer uma liberação miofascial e jogar tênis hoje. Mas ele é um atleta ainda por cima. Eu te vejo em breve no próximo episódio do LikeCast, esse podcast que visa levar informação de qualidade, esclarecer dúvidas e também te apresentar histórias maravilhosas. Até o próximo!